procura do brasileiro por chocolate para dar de presente no fim do ano já é tanta que os chocolates entraram na lista de produtos mais desejados na intenção de compra da Black Friday. Então, o brasileiro já está adiantando as suas compras de chocolate para o Natal. Também é um efeito do poder de consumo. O brasileiro está buscando o chocolate como uma lembrancinha de fim de ano. Muitos fabricantes de chocolates também têm trabalhado com linhas de panetones. Então, nesse Liderança Digital que entra no ar aqui nessa semana de Natal, a gente vai falar um pouquinho sobre esse tipo de presente e o que tem de tecnologia na produção de um produto tão artesanal como o chocolate. Hoje a gente conversa com o Estevam Sartorelli, que é CEO da Dengo. A Dengo é uma marca de chocolates que hoje tem mais de 150 produtores de cacau e café aliados à empresa, tem um trabalho de impacto social também, e que se diz uma startup. Então vamos conversar aqui com o Estevam. Obrigada pela sua participação aqui no Liderança Digital, Estevam. Já vou emendar uma pergunta. Queria saber como é que está o trabalho de vocês com vendas online. Imagino que vocês devem ter reforçado esse trabalho na pandemia. Como é que foi essa jornada? Olá, Dani. Olá a todos os que nos assistem. Sem dúvida, a pandemia, Dani, foi um divisor de águas nas vendas digitais para a categoria e para muitas outras em alimentos. Os esforços que fazíamos pré-pandemia, eles tinham um pouco retorno. Até porque não esperava o consumidor consumir muitas dessas categorias no ambiente online. A pandemia acelerou isso em muito. O que a gente pode dizer é que o nosso plano digital ele foi acelerado em alguns anos, talvez 5 anos em um ano. Né? Isso fruto da resposta também que o consumidor apresentou. A categoria chocolates ela foi a primeira categoria do varejo brasileiro que não teve tempo de correção de rota para uma Páscoa sem lojas físicas. Então, ano passado, nós e muitas outras marcas, nós aprendemos a fazer uma Páscoa sem lojas físicas digital only. E foi muito bom. E para nós, Dani, felizmente, a gente tem tido, desde março de 2020, um crescimento interessante, exponencial nas vendas digitais. Como curiosidade, apenas nessa última Black Friday, a gente tem conhecimento que o varejo brasileiro cresceu em torno de 5%, nós tivemos um crescimento médio aí de 28% na Black Friday de 21 versus o ano anterior. Então, a categoria, sim, ela está em destaque, e a Dengo, por seu partido de mais do que uma marca de chocolate, isso é um negócio de impacto social, que nasce há 4 anos, ali em 2017, com o compromisso de melhorar a renda de pequenos e médios produtores de cacau de qualidade no Brasil, de oferecer um chocolate que leva nada de gordura hidrogenada, sem aromatizantes, sem conservantes, e que tem uma relação de conservação do sistema agroflorestal Cabruca, no qual 100% do nosso cacau advém dele, a gente não tem dúvida que marcas com propósito, negócios de impacto social, comprometidos com a pauta da ESG, saem fortalecidos e crescentes desse processo pandêmico que ainda se arrasta e que temos aprendido a conviver nos últimos meses. Hoje dá para a gente saber quanto a venda online representa do todo? Nesse último ano, o acumulado que nós temos, ele já passa a casa dos 20% as vendas totais no nosso negócio. Os dados brasileiros mostram que a participação do online no Brasil, no varejo total, ele fica na ordem de 10% a 12%. Então, nós temos tido uma performance acentuada que se deve a alguns elementos. Alguns desses que eu já citei, a categoria está em evidência, tem ganhado participação, e outros combinados ao perfil do nosso consumidor também. Nós temos um consumidor que é exigente, que ele gosta de uma boa experiência e que ele percebe valor na conveniência que a marca oferece nesses momentos. E é interessante que a pauta de digital, às vezes ela vai muito além do digital a per se, né? Ele entra no analógico, né? A gente reconhecer que uma entrega rápida é parte do elemento digital, a gente reconhecer que uma caixa de produto que eliminamos plástico, que a gente só leva a papel, é parte de uma entrega de experiência, isso tudo entra no guarda-chuva de digital. Então, mais do que uma transição, uma transformação digital, o que nós temos em pauta é o fortalecimento da mentalidade digital e o olhar dela transversal sobre o negócio. Eu acho que digital
ele tem e necessita ter a mesma leitura que sustentabilidade no negócio. Não é responsabilidade de uma área, Dani. Não é responsabilidade de um organismo ou de um guardião. A gente tem que olhar digital nessa transversalidade que vai desde o campo da relação do produtor com a marca, com o consumidor final na sua experiência diária, cotidiana, pela conveniência, pela omnicanalidade e por tudo mais que a marca possa oferecer a ele. Você falou sobre a tecnologia ser transversal. E esse é um movimento que a gente tem visto muito. Não ter só a área de TI ou pessoal de TI. Como é que vocês trabalham isso internamente? A gente não subverte os modelos clássicos. Nós também temos a área de tecnologia, nós temos o time de growth. Sem dúvida, isso é importante. Mas essa transversalidade permite que, mais do que um plano estratégico de digital, a gente beba de tudo isso e permeie a organização. Então, internamente, o que nós buscamos fazer? Que a gente tenha uma gestão muito próxima entre áreas e a gente beba desses aprendizados. São coisas dessas que fizeram, por exemplo, um exemplo aqui que posso dar. Na ótica do campo, né? A área de tecnologia suporta a área de redes, que tem um relacionamento com os nossos produtores, em prover, por exemplo, uma solução de blockchain, que já temos aí implementado há mais de um ano. E pensa em suportes outros, por exemplo, análise sensorial do cacau. Nós temos uma ferramenta disponível para que o time realize essa avaliação sensorial. A nossa relação do produtor com os centros de pesquisa, com a indústria, nós temos todo um rastreio hoje desse cacau ao longo, entendendo quem é o produtor que está por trás dele, qual é o tamanho dele, quanto que ele teve de remuneração no último ano, quanto que ele cresceu no último ano, qual que é a relação dele com a cabruca, de onde vem esse cacau, quais são as características sensoriais que a gente vincula, uma vez que nós temos ali uma solução, um app vinculado a essa análise sensorial. E isso a gente carrega ao longo do RP internamente. Então, a indústria também, quando a gente fala de uma indústria 4.0, né, ela tem que estar antenada não só aos medidores de umidade, temperatura, ou os medidores dos equipamentos que podemos ter dentro de uma fábrica, mas que ele compreenda a importância que essa informação, ao passar pelas diferentes linhas e maquinários, ela permita ao consumidor entender quem que é o produtor que está por trás daquilo ali, quanto que ele recebeu por isso. Isso nós, em 2020, nós lançamos essa solução blockchain, e nossas barras de chocolate são as pioneiras a levarem isso aqui dentro da Dengo, em que a gente dá essa visibilidade para o consumidor no detalhe, exatamente quem foi o produtor, o quanto que ele recebeu de reais por quilo para o cacau que ele forneceu à Dengo. Isso é importante porque não só ajuda a gente a ter uma visão de transparência e visibilidade do trabalho de valor compartilhado que o negócio tem, mas ajuda o time de inovação e desenvolvimento de produtos a conseguir entender ocasionalmente por que algumas variedades têm melhor avaliação ou pior avaliação que outras, melhor ou pior aceitação comercial. Qual que é a projeção de vocês para 2022? Eu acho que cada vez mais a gente vive um momento de saturação de soluções e ferramentas. A vantagem competitiva dos negócios não vão estar no médio prazo nas plataformas ou nas tecnologias às quais as marcas ou os negócios terão acesso, mas o como que cada uma dessas marcas ou negócios farão uso dessa tecnologia.